A criança que salvou a mãe com uma ligação de emergência. O sol ainda nascia tímido sobre a pequena cidade de Santa Aurora quando Lucas acordou. O quarto era simples, uma cama de madeira, um cobertor azul gasto e um pôster amassado de dinossauros na parede. Ele tinha 6 anos, e o que mais amava no mundo era acordar antes da mãe, correr até a cozinha e tentar preparar o café do jeito que ela fazia. Naquela manhã de terça-feira, o cheiro do pão queimadaço preencheu a casa. Lucas, orgulhoso, sorriu ao ver o resultado da sua obra de arte. Ele nem ligava para o fato de que o pão estava preto embaixo, o importante era tentar ajudar. A mãe, Mariana, acordou com o barulho do timer do fogão. Tinha 32 anos, trabalhava como atendente em uma farmácia e criava o filho sozinha desde que o pai de Lucas fora embora. Não por escolha, mas por covardia. Ainda assim, ela nunca deixou faltar amor. "Bom dia, meu pequeno chefe de cozinha", disse, sorrindo, enquanto bagunçava o cabelo do menino. Lucas respondeu com um abraço apertado, daquele tipo que parece querer proteger o mundo inteiro dentro dos braços pequenos. A vida deles era simples, mas cheia de gestos silenciosos. Mariana trabalhava muito, mas sempre achava tempo para o filho. Às vezes, ela chegava tarde e cansada, e Lucas a esperava acordado só para dizer boa noite, mãe. Eram esses momentos, pequenos e sinceros, que faziam a casa ter mais luz que qualquer mansão. Nos fins de semana, eles gostavam de caminhar até a praça e alimentar os pombos. Mariana dizia que os pombos eram como as pessoas, uns voam alto, outros se contentam com o chão, mas todos precisam de um pouco de cuidado para seguir em frente. Naquele mês, as coisas estavam mais difíceis. Mariana vinha sentindo tonturas frequentes. No trabalho, às vezes, precisava se apoiar no balcão para não cair. Mas, como tantas mães fazem, ela escondia isso. Dizia para si mesma que era apenas cansaço. Lucas, na sua inocência atenta, percebia. Ele reparava quando a mãe sentava por tempo demais, ou quando esquecia algo no fogão. Ele não sabia o nome daquilo, mas sentia medo. Um medo silencioso, que mora na barriga das crianças quando algo não está certo com quem elas amam. Certa noite, enquanto Mariana terminava de organizar os remédios da farmácia, uma cliente idosa, Dona Ruth, comentou: "Minha filha, você anda pálida. Deveria se cuidar." Mariana riu, meio sem graça. "Ah, é só falta de sono, Dona Ruth." Mas no fundo, ela sabia que algo não estava bem. Um aperto no peito vinha com frequência, junto de uma leve falta de ar. Ela pensava em marcar um médico, mas sempre havia outra conta, outro compromisso, outra desculpa. No domingo seguinte, o céu estava cinza. Lucas acordou animado para o café da manhã. Mariana, exausta, prometeu que fariam panquecas juntos. Mas algo estava estranho. Enquanto ele misturava a massa, ela sentou-se na cadeira e colocou a mão sobre o peito. "Mãe?" ele perguntou, notando o rosto dela empalidecer. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não veio. Em segundos, seu corpo perdeu o equilíbrio e caiu para o lado, batendo o ombro no chão. Lucas ficou imóvel. Por um momento, o mundo parou. O barulho do relógio da parede pareceu ensurdecedor. "Mãe?" ele repetiu, a voz trêmula. Nenhuma resposta. Ele correu até ela, sacudiu o braço, chamou mais alto. A respiração de Mariana estava fraca. O menino não sabia o que fazer, mas lembrava de algo que a mãe havia ensinado semanas antes. "Se um dia algo acontecer, e eu não responder, você pega o telefone e liga para o número que tem 3 números iguais, lembra?" Ele lembrava. 190. Mas Lucas era pequeno, e a mão tremia tanto que o celular quase caiu no chão. Ele respirou fundo, como a mãe ensinava quando ele tinha medo do escuro. E discou. "Polícia Militar, emergência, em que posso ajudar?" respondeu a voz do outro lado. Lucas tentou falar, mas a voz não saía. Um soluço o cortou no meio da frase. "Moço, minha mãe, ela caiu. Ela não acorda." A atendente, Juliana, era experiente. Na central, reconheceu o tom de desespero infantil e manteve a calma. "Tudo bem, querido, você fez a coisa certa.
Eu vou te ajudar, tá bom? Onde você mora? Na Rua das Flores, número 22. A voz dele mal saía, mas a atendente o guiava com paciência. Certo, Lucas. Você está sozinho com ela? Sim, só eu e ela. Tudo bem, querido. Agora me escuta, encosta o telefone no chão e vê se ela está respirando. Lucas fez o que mandaram. Encostou o ouvido perto da boca da mãe. Ela tá respirando, mas bem devagar. Ótimo, você está indo muito bem. Agora, fica pertinho dela, e não sai daí. Os socorristas já estão a caminho, tá? Enquanto isso, na central, Juliana sinalizou o chamado de prioridade máxima. Possível parada cardíaca, vítima inconsciente, criança no local. Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de Lucas. O som da chuva começava a cair lá fora, e o tempo parecia se arrastar. Ele falava com a atendente o tempo todo, como se ela fosse sua única âncora no caos. Moça, ela vai acordar? Perguntou, num fio de voz. Ela vai ficar bem, Lucas. Você está ajudando muito. Você é muito corajoso. Ele segurava a mão da mãe com força, como se o toque pudesse chamar de volta o calor que escapava. Enquanto isso, a ambulância cruzava as ruas estreitas de Santa Aurora. O paramédico Rafael olhou para o motorista e disse: criança na linha. 6 anos. Sozinho com a mãe. Que Deus nos ajude a chegar a tempo, respondeu o motorista, acelerando. Do outro lado, Lucas começou a contar histórias para a mãe, como se quisesse mantê-la acordada. Mãe, lembra quando a gente foi ver os fogos no Ano Novo? Você disse que o céu parecia sorrir. Ele falava devagar, entre lágrimas, sem saber que aquele gesto simples, falar, estava mantendo o cérebro da mãe mais ativo, ajudando-a a resistir. Depois de alguns minutos, o som da sirene se aproximou. Lucas correu até a porta, abriu com dificuldade, e começou a acenar. Aqui. Aqui. Os paramédicos entraram rápido, carregando a maca. Um deles, Rafael, ajoelhou-se ao lado de Mariana, checou pulso, respiração, e começou os procedimentos de reanimação. Lucas observava tudo sem entender direito. O medo era grande, mas havia algo dentro dele que dizia: você fez certo. Enquanto colocavam Mariana na ambulância, Rafael olhou para o menino e disse: você é um herói, sabia? Lucas, confuso, apenas respondeu: eu só não queria ficar sozinho. O paramédico engoliu seco. Às vezes, a coragem nasce daquilo que mais dói, o medo de perder quem se ama. Na ambulância, Mariana recebeu oxigênio e os primeiros socorros. Ainda estava inconsciente, mas os sinais vitais começaram a melhorar. Rafael manteve o olhar firme. Ele já tinha visto muitas histórias terminarem mal, mas aquela parecia ter algo diferente. Do lado de fora, Lucas esperava na porta, com o cobertor azul que pegara no sofá. Um policial o acompanhava, tentando acalmá-lo. Ela vai pro hospital, tá bom? Você pode ir junto. Lucas assentiu, apertando o cobertor contra o peito. No hospital de Santa Aurora, a equipe médica constatou que Mariana havia sofrido um princípio de infarto, agravado por semanas de exaustão e estresse. A ligação rápida de Lucas havia sido determinante. Sem ela, o tempo de socorro teria sido longo demais. Enquanto a equipe trabalhava, uma enfermeira levou Lucas até uma sala com suco e biscoitos. Ele não queria comer. Só olhava fixamente para a porta, esperando que alguém dissesse: ela acordou. Horas se passaram. A noite caiu sobre a cidade. A chuva continuava fina, batendo na janela do hospital. E foi ali, no silêncio da madrugada, que o pequeno Lucas adormeceu numa cadeira, segurando o cobertor azul, sem saber que seu ato de coragem havia salvado a mãe. Parte 2, depois do silêncio. A manhã seguinte chegou devagar, com o céu ainda coberto de nuvens. O hospital parecia um outro mundo, frio, silencioso, cheio de passos apressados e cheiros de desinfetante. Lucas acordou na cadeira, com o cobertor azul escorregando pelos ombros. Por um instante, não lembrou onde estava. Depois, tudo voltou: a queda, a ligação, a ambulância, o medo. Uma enfermeira de voz suave se aproximou. Bom dia, campeão.
Dormiu um pouquinho, né? Sua mãe está lá dentro, se recuperando. Ela vai ficar bem. Aquelas palavras foram as primeiras a atravessar a parede do silêncio. Lucas apenas assentiu, os olhos marejados. Mariana acordou algumas horas depois, em um quarto branco e iluminado. A cabeça doía, e o corpo parecia pesado. A primeira imagem que veio à mente foi o rosto do filho, e o medo de ele estar sozinho. Quando a enfermeira entrou, ela tentou falar. O meu filho, onde ele está? Ele está bem, Mariana. Está te esperando. Pouco depois, trouxeram Lucas até o quarto. Ele entrou devagar, com passos pequenos, e parou na porta. A mãe sorriu, fraco, mas verdadeiro. Ei, meu amor, ela murmurou. O menino correu, abraçando-a com força. Mãe, eu achei que você tinha ido embora, disse entre lágrimas. Mariana chorou também. Não de dor, mas de gratidão. De um tipo de amor que só quem já teve a vida nas mãos de um filho pode entender. Eu tô aqui, meu anjo. E é por sua causa que eu tô aqui. Lucas não entendeu completamente o que isso significava, mas sabia que aquelas palavras eram grandes. Elas tinham o peso de um milagre simples, feito com um telefone e o coração de uma criança. Nos dias seguintes, Mariana ficou internada em observação. Os médicos explicaram que ela tinha sofrido um infarto leve, agravado por estresse e falta de repouso. Se Lucas não tivesse ligado naquele momento, o desfecho poderia ter sido outro. Rafael, o paramédico que atendeu o chamado, visitou o hospital para ver como estavam. Trouxe um pequeno carrinho de brinquedo para Lucas. Isso aqui é para lembrar que você foi mais rápido que a ambulância, disse, sorrindo. Lucas sorriu de volta. E pela primeira vez em muitos dias, Mariana também. Quando recebeu alta, a médica conversou com ela na saída. Mariana, o seu corpo te deu um aviso. Agora é hora de cuidar de si, não só do seu filho. Ela assentiu, emocionada. Aprenderá da forma mais difícil que até o amor precisa de pausa, e que ser forte não é nunca cair, é ter alguém que te ajude a levantar. O tempo passou. A casa voltou ao silêncio de sempre, mas havia algo novo nela. Lucas não era mais o mesmo menino, havia nele uma calma diferente, uma coragem que só nasce depois do medo. Numa tarde qualquer, eles sentaram juntos no sofá, vendo o desenho. Mariana olhou para o filho e perguntou: Você lembra do que aconteceu aquele dia? Lucas pensou um pouco. Lembro. Eu fiquei com medo. Mas você me ensinou a ligar para ajuda. Ela sorriu, acariciando o cabelo dele. E você me ensinou o que é coragem. Na escola, a história de Lucas acabou se espalhando. A diretora chamou a turma para uma conversa, e ele contou o que fez. No início, as crianças acharam que era coisa de filme. Mas a professora explicou que não era, que era vida real. Às vezes, coragem é só fazer o que precisa ser feito, disse ela. Mesmo com medo. Naquela semana, a escola inteira participou de uma atividade sobre primeiros socorros. Vários alunos aprenderam como ligar para a emergência, como pedir ajuda, e o que dizer. O gesto de um menino acabou ensinando uma cidade inteira. Certa tarde, Mariana recebeu uma ligação inesperada da central de emergência. Era Juliana, a atendente que falará com Lucas naquele dia. Eu só queria dizer que aquele menino me marcou, contou, emocionada. Às vezes, a gente atende tantas chamadas que tudo vira rotina. Mas aquela voz, pedindo ajuda para a mãe, eu nunca esqueci. Mariana agradeceu em silêncio. Porque sabia que, do outro lado, havia alguém que manteve a calma quando o mundo dela desabava. Meses depois, durante uma entrevista local sobre o trabalho dos socorristas, o caso foi mencionado, sem nomes, apenas como exemplo de bravura infantil. O repórter terminou dizendo: Às vezes, os maiores heróis não vestem uniformes. Às vezes, eles usam pijamas com desenhos e seguram o telefone com as mãos trêmulas. Mariana assistiu à reportagem sentada no sofá, com Lucas ao lado. Ele olhou para a mãe e perguntou: Era eu? Ela riu. Era. Mas o mais importante não é ser herói, filho. É saber que você nunca desistiu de mim. Lucas ficou em silêncio, pensativo. Depois,
Encostou a cabeça no ombro dela e sussurrou: "Eu só fiz o que você faria por mim." Os anos passaram. Lucas cresceu. Tornou-se um adolescente calmo, curioso, com aquele mesmo olhar atento da infância. Gostava de desmontar brinquedos para entender como funcionavam. Mariana, recuperada e mais saudável, continuava trabalhando na farmácia, mas agora fazia pausas, dormia melhor e aprenderá a pedir ajuda quando precisava. Certo dia, ele contou que queria ser paramédico. "Quero fazer o que o moço fez por você", explicou. "Ajudar as pessoas quando ninguém mais sabe o que fazer." Mariana chorou, de novo. E dessa vez, não de tristeza, mas de orgulho. A história de Lucas e Mariana nunca foi manchete nacional. Não virou filme, nem viralizou nas redes. Ficou guardada nas memórias de quem viu, de quem atendeu a ligação, de quem chegou na ambulância. Mas, para eles, foi o suficiente. Porque às vezes, o que muda o mundo não é um ato grandioso, é um gesto de amor em meio ao medo. Anos mais tarde, quando Lucas já era adulto, ele encontrou uma gravação antiga da central de emergência. Era a própria voz dele, pequenina e trêmula, dizendo: "Moça, minha mãe caiu, ela não acorda." Ele ouviu, emocionado, e desligou antes do final. Não por vergonha, mas porque entendeu que aquela voz não era de desespero, era a voz do amor tentando vencer o impossível. Hoje, Mariana gosta de dizer que foi salva por 2 anjos. Um do céu e um de pijama azul. E Lucas, quando ouve isso, sorri em silêncio. Porque sabe que, no fundo, o milagre aconteceu nas coisas mais simples: um ensinamento de mãe, um gesto de filho, e a força invisível que une os dois mesmo quando tudo parece desabar. A vida seguiu, como sempre segue. Mas desde aquele dia, em Santa Aurora, o som de um telefone tocando nunca mais foi apenas um som. Para alguns, passou a ser o som da esperança. Histórias como a de Lucas e Mariana nos lembram de algo muito importante: em momentos de emergência, o tempo é o que mais vale. E por isso, pais irresponsáveis, ensinem seus filhos, mesmo os bem pequenos, a não ter medo de pedir ajuda. Explique como ligar para os serviços de emergência, como falar com clareza, e principalmente, que a polícia, os bombeiros e o socorro estão ali para proteger e salvar vidas. Em muitas situações, uma simples ligação pode fazer toda a diferença. O conhecimento e a confiança que vocês passam hoje podem se transformar em coragem quando mais for preciso. E se essa história te tocou, se te emocionou, te fez pensar, ou te lembrou de alguém especial, então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de luz. Este foi o primeiro vídeo do canal Luz de Histórias, um espaço feito pra gente sentir, refletir e se inspirar com histórias reais que iluminam o coração. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou dessa história e compartilha com alguém que você ama, porque espalhar luz também é um gesto de coragem. Até o próximo vídeo. E lembre-se, mesmo nos dias mais escuros, sempre existe uma luz de história para te guiar.